Olá, aluno. Vamos agora à parte 3 da determinação de uma matriz inversa. Então, na parte 1, nós chegamos ao sistema de duas equações. Na parte 2, nós determinamos os valores de A, B, C e D, resolvendo esses sistemas. Então, eu construí aqui uma matriz A', a suposta inversa, com esses elementos: o A, 1/5, o B, menos 2/5, o C, 2/5 e o D, 1/5. Lembrando que nós determinamos no vídeo anterior, na parte 2, na resolução dos sistemas. Agora, o que nós fazemos? Essa é uma suposta matriz inversa da matriz A. Suposta porque falta ainda uma verificação. Nós precisamos verificar se essa matriz A', essa suposta inversa, vezes a matriz dada, a matriz A, resulta na matriz identidade. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Eu escrevo, então, aqui a multiplicação entre as duas matrizes. Lembrando que primeiro agora precisa ser essa matriz A' que nós encontramos, com os valores de A, B, C e D, e depois a matriz dada. Como as duas matrizes são 2 por 2, duas linhas, duas colunas, eu já sei que a matriz resultante será uma matriz também 2 por 2. E aí, quais são os elementos ou as posições desses elementos? Então, eu tenho o elemento A1, de primeira linha, primeira coluna, A12, de primeira linha, segunda coluna, A21, segunda linha, primeira coluna, e A22, segunda linha, segunda coluna. Então, não necessariamente no processo de multiplicação você precisa ficar construindo essa matriz aqui com as posições. Mas para quem ainda não entendeu o processo da multiplicação, isso aqui pode ajudar. Então, o que nós fazemos? Se eu quero determinar o elemento de posição 1, 1, primeira linha, primeira coluna, então eu faço a primeira linha vezes a primeira coluna da segunda matriz. Então, nós teremos 1/5 vezes 1 mais menos 2/5 vezes menos 2. Eu coloco aqui entre parênteses porque eles são negativos. Então, o elemento de posição primeira linha, primeira coluna será determinado por meio dessa conta aqui. Vamos agora em busca do elemento de posição 1, 2, primeira linha, segunda coluna. Então, esse elemento é determinado pela multiplicação entre primeira linha, porém agora com a segunda coluna. Então, nós teremos 1/5 vezes 1 mais menos 2/5. Opa, corrigindo aqui, 1/5 vezes 2 mais menos 2/5 vezes 1. Então, sempre primeiro termo da linha com primeiro termo da coluna, segundo termo da linha com segundo termo da coluna. Se tivessem mais elementos, terceiro termo da linha com terceiro termo da coluna e assim por diante. Então, essa conta aqui vai determinar o elemento de posição 1, 2, primeira linha, segunda coluna. Vamos à determinação agora
do A21, segunda linha, primeira coluna. Se é a segunda linha, primeira coluna, então eu tenho que pegar segunda linha com a primeira coluna. 2/5 vezes 1 mais 1/5 vezes o menos 2. E, por fim, o elemento de posição 2, 2, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, vezes agora a segunda coluna. 2/5 vezes 2, mais 1/5 vezes 1. Então, essas contas determinarão os elementos da matriz. Agora a gente precisa resolver essas contas, né? Aí já é matemática básica agora. Então, 1/5 vezes 1 é 1/5. Mais menos 2/5 vezes menos 2. Lembre-se sempre que multiplicação de frações é o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, menos 2 vezes menos 2 dá 4, positivo, por conta do jogo de sinal. E 5 vezes 1, 5. Então, 4/5. Agora vamos ao outro elemento. 1/5 vezes 2, 2/5, mais menos 2/5 vezes 1, menos 2/5. Dois quintos vezes 1, 2/5. 1/5 vezes menos 2, de cima com de cima, de baixo com de baixo, menos 2/5. E o último elemento, 2/5 vezes 2, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Como aqui não tem nada, sempre 1, então 4/5. Mais 1/5 vezes 1, 1/5. Continuando. Agora soma envolvendo as frações. 1/5 mais 4/5, quanto que dá? Na soma, os denominadores, os de baixo, precisam ser iguais, a gente só repete e soma os de cima. 1 mais 4, 5, então fica 5/5, ou 5 sobre 5, que é 1. 2/5 mais menos 2/5. Um número menos ele mesmo, 0. 2/5 mais menos 2/5, novamente, um número menos ele mesmo, 0. 4/5 mais 1/5, veja, os de baixo são iguais, a gente repete e soma os de cima. 4 mais 1, 5, 5/5, que é a mesma coisa que 1 inteiro. O que resultou? Resultou na matriz identidade. Então, depois de tudo que a gente fez, a etapa 1, a parte 1, primeiro vídeo, depois o segundo vídeo, se na terceira parte, que é essa que nós estamos desenvolvendo agora, o resultado da matriz A' que você construiu com A, B, C e D, vezes a matriz dada, resultar na matriz identidade, como nós chegamos agora, isso significa que a matriz que nós construímos, a matriz ABCD, ela é, então, a nossa matriz inversa.
Então, a matriz A, ela possui inversa, e essa inversa é essa matriz A', formada por 1/5 menos 2/5, 2/5 positivo e 1/5. Então, é importante que vocês sigam na determinação da matriz inversa por todas essas etapas. Primeiro, a matriz, para ter inversa, ela precisa ser o quê? Precisa ser uma matriz quadrada. Depois, se ela for quadrada, depois nós multiplicamos essa matriz por uma matriz genérica, A, B, C, D, se ela for 2 por 2, claro, e igualar a matriz identidade, aquela que na diagonal principal é formada pelo número 1 e os demais elementos por 0. E aí, nesse processo de multiplicação, nós chegamos aos dois sistemas, com duas equações e duas incógnitas, e descobrimos os valores de A, B, C e D. Construímos, então, a nossa matriz A', a nossa suposta inversa, e aí fomos para a última etapa, que consiste em quê? Em multiplicar essa suposta matriz inversa pela matriz A. Se o resultado for a matriz identidade, então, de fato, essa é a nossa matriz inversa.